Bom dia a todos, bom dia a todas. Creio que teremos hoje aqui um bom público para um tema que não poderia ser mais oportuno. Estamos aí a menos de um mês do início da COP26. Eu diria que a nossa cabeça já está em Glasgow. E nós reunimos hoje aqui duas pessoas que conhecem profundamente esse tema. E a ideia dessa conversa é que essas duas pessoas nos ajudem a entender o que está sobre a mesa na COP26, quais são as questões-chave, como os principais jogadores neste terreno, nesse tabuleiro internacional da mudança climática, se posicionam em relação a esses grandes temas, e, em particular, qual pode ser o papel do Brasil e, eventualmente, consequências da COP26 para o Brasil. Temos aqui conosco a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que teve papel-chave na negociação do Acordo de Paris em 2015, é co-presidente do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU e conselheira do SEBRE. Em 2013, ganhou o Prêmio Global Campeões da Terra, da ONU Meio Ambiente, pela contribuição na redução do desmatamento na Amazônia. Isabela aqui é, ao mesmo tempo, palestrante e representa o SEBRE, a quem eu agradeço pela parceria na realização deste evento. Eduardo Viola é pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, professor titular de Relações Internacionais da UNB, tem pesquisado e publicado artigos e livros sobre governança global, política ambiental e climática, economia, política internacional da mudança climática e política externa brasileira. É membro de vários comitês científicos nacionais e internacionais. Sem maiores delongas, eu queria pedir aqui um minuto para poder fazer o devido agradecimento às empresas que apoiam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. As empresas estão aqui expostas. Eu agradeço a cada uma delas pelo inestimável apoio que nos tem dado, não só neste ano, mas ao longo dos anos. Muito bem. O que nós combinamos aqui é que Eduardo e Isabela fariam intervenções iniciais de 10 minutos cada qual, para a gente colocar a bola em jogo e depois a gente desenvolve uma conversa. Eu antecipadamente peço desculpas, às 16 horas eu vou ter que me ausentar por um contratempo que tive. Otávio Dias, que é editor de conteúdo da Fundação Fernando Henrique Cardoso, me substituirá na condição de moderador. Começo por você, Isadora, pedindo que você nos dê um panorama de quais são as questões críticas que estarão sobre a mesa de Glasgow, e como, em torno de cada uma delas, se posicionam os principais emissores de gases de efeito estufa. Primeiro, boa tarde a todos. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, com todo o pessoal do Instituto Fernando Henrique, nessa parceria com o SEBRE, e também a alegria de poder compartilhar essa prosa com o meu amigo Eduardo Viola. Então, aqui os dois exatamente com olhares convergentes, mas em perspectivas distintas, né? Em função de que nós estamos discutindo um assunto que está na ordem internacional, não é só um assunto do multilateralismo, mas é um assunto que tem a ver com o nosso futuro e tem a ver com uma transição que precisa ser feita de um modelo de economia de desenvolvimento carbono intensivo para um modelo de economia de baixo carbono. Essencialmente, a agenda climática é uma agenda de desenvolvimento, mas nós estamos falando de caminhos de desenvolvimento e estamos falando, que acho que o Viola pode falar com muito mais propriedade, desses desafios que juntam as economias desenvolvidas, as economias emergentes e os países em desenvolvimento, os países mais pobres, mais vulneráveis, todos expostos ao risco climático. Então, essa é a segunda observação. Estamos falando de uma discussão estratégica de pôr em prática, concluir formalmente as regras do Acordo de Paris, mas pôr em prática o Acordo de Paris,
que é reconhecido por todos, de 2015 para cá, progressivamente crescendo a sua importância política. Então, todos os espaços políticos no mundo, ao discutirem a questão climática, discutem em torno do Acordo de Paris. Isso é um dado importante porque também denuncia o que, no passado, a chamada Constituição Climática, pela Convenção de Clima, não foi necessariamente tão eficiente de juntar vários atores, juntar vários espaços para discutir a questão climática. A própria questão climática, durante muitos anos, foi discutida pela comunidade do clima, política, não só científica. E o Acordo de Paris, a sua implementação, que nós temos que lidar com o contexto do 1,5 grau, determina que, na realidade, você traga, como a gente fala, outros adultos para a sala. Então, Glasgow é uma conferência que é para implementar Paris, ela não substitui Paris. Isso é extremamente importante ser observado. É uma conferência que acontece logo após o último relatório do IPCC, que denuncia toda a criticidade da situação de aumento de temperatura no planeta e, portanto, a própria visão de Paris de você ter uma progressividade de ambição de mitigação. O número que está na mesa é de um aquecimento já de 1,2 graus da temperatura em relação à Revolução Industrial, sinalizando que a gente deve alcançar 1,5 grau muito antes do que estava desenhado ou previsto há 6 anos atrás. Eu e Viola mesmo temos visões assim, eu sou mais otimista, Viola é muito mais pragmático e pessimista sobre quando é que a gente atinge esse 1,5 grau. E é uma COP que vai acontecer exatamente após uma pandemia, isso é importante, portanto, o mundo, ainda vivendo o rescaldo da pandemia, saiu hoje a decisão que o Brasil saiu da Red List, tá? Então os brasileiros poderão ir à COP sem ter que submeter uma quarentena, como estava desenhado antes pelo governo britânico, mas é uma COP que acontece com 2 contextos. O mundo entendendo o que é uma crise global neste século, a pandemia parou o mundo, a crise climática, ela, por todos os especialistas, tem uma dimensão muito mais, uma magnitude muito maior do que a pandemia que nós estamos experimentando hoje. Há uma grande demanda política que essa COP seja presencial, tem uma simbologia de ter um maior número de pessoas em Glasgow, tá, tratando a urgência climática que o relatório do IPCC sinalizou. 4 assuntos estão balizando, obviamente que outros assuntos. Eu não vou aqui me estender nas questões geopolíticas, porque eu tenho certeza que o Viola não só tem mais excelência para falar, como vai falar sobre isso. Mas 4 assuntos estão na mesa, são importantes. Primeiro, a ideia da progressividade de ambição, que é o artigo 4 do Acordo de Paris, que são as NDCs, e a necessidade de que os países mostrem, aliás, isso balizado na ideia original do próprio Brasil, de que você tem uma convergência para uma economia de baixo carbono, que está sinalizada agora com esse novo compromisso de longo prazo pelo Net Zero by 2050, as emissões neutras de carbono em 2050. Então, essa questão da progressividade das NDCs, o não retrocesso, o caso do Brasil que ofereceu um NDC que é um retrocesso em relação a 2015, isso é simbólico do que vai estar sendo tratado em Paris, não só pela mitigação climática, em Glasgow, mas também pelo segundo aspecto, que são as finanças verdes, o financiamento dessa agenda, a obrigação dos países envolvidos de oferecerem os famosos 100 bilhões de dólares anuais para lidar com a questão de mitigação e adaptação. A mitigação, preferencialmente, tinha uma predominância sobre isso no passado, agora nem tanto. Sobre a questão dos países em desenvolvimento, os países que precisam acelerar suas transições e não têm os meios para isso, e a grande pressão é se vai ser oferecido ou não, se esse número chega a 100 bilhões ou se esse número chega próximo de 100 bilhões e você vai progressivamente cumprindo esse compromisso, adicionando e fazendo esse compromisso. Quando não são 100 bilhões, são vários desembolsos ao longo do tempo. Isso tudo acontece num contexto de até 2025, esse primeiro ciclo de implementação de Paris, então uma visão de curto prazo, isso é importante, se contrapondo com a visão de ambição de 2050 de longo prazo. Então, você tem uma China colocando a visão de longo prazo em 2060,
tá? E, portanto, você tem esse range entre 2050 e 2060, com a urgência do mundo, e você tem a urgência climática, a história de antecipar. A China é um dos países que não reviu o seu NDC, pelo menos até o início dessa semana, e tem o pico de emissões para 2030, quando as pessoas querem ganhar tempo exatamente nesse nesse período de transição, que é 2025 e depois 2030. A história, então, do Green Finance tem um papel estratégico dos Estados Unidos também, se eles vão viabilizar. Aí, Viola, eu já estou dialogando com você sobre essa interlocução do Congresso americano, se vai ser viável alocar esse pledge, um dinheiro maior dos americanos na busca dessa liderança, retomada de espaços de liderança dos Estados Unidos pós o governo Trump, tá? No mundo que a questão climática está bem colocado com os europeus, está bem colocado com países desenvolvidos como o Japão, que refizeram as suas ambições, que refez as suas ambições, perdão, e a discussão com a China e os países, e a Índia, que ainda estão ali para oferecer os novos caminhos. Mas, de qualquer maneira, tem ainda na agenda o famoso phasing out, o que vai ser deixado para trás. Isso é uma coisa importante, porque não é só o que vai para frente, mas há um corte muito claro de intenções políticas do que vai ser deixado para trás. O que vai ser deixado para trás é o banimento do carvão, e nós estamos vendo a crise global de energia na Índia e na China. Quem está lendo os jornais está se deparando com isso, inclusive com impactos na indústria da siderurgia aqui no Brasil, com impactos no cenário de crescimento econômico da China e no crescimento do PIB global em pleno equação de pós-pandemia ou no período de transição de pós-pandemia. Então, o phasing out do carvão, o phasing out do desmatamento, tá? Há uma forte pressão para que isso seja tirado da agenda até 2030. Tá? A questão do banimento de carros a combustíveis fósseis, e então a entrada da mobilidade, da eletrificação na mobilidade urbana, isso me parece uma coisa importante e essencial, e uma questão mais assim, de percepção, de entendimento. Quem viu essa semana as notícias que saíram sobre responsabilidades comuns, porém históricas, em torno de emissões, se incorporou à agenda desses cenários de contar a história de 1750 para cá, de países mais emissores, acabou sendo incorporada agora à agenda por um estudo feito, obviamente vai ter que ser avaliado, estudo, etc., do uso da terra. Antes era só em cima da energia. E isso coloca o Brasil, por exemplo, como o quarto emissor de gás de efeito estufa, se você olhar a ocupação e desmatamento da Mata Atlântica, 85% da Mata Atlântica, 20% da Amazônia, 50% do Cerrado, a emissão da pecuária. Tem que olhar isso com cuidado, mas eu estou dizendo que vem para o jogo a história do land use, a questão do uso da terra, e numa equação que envolvendo os países em desenvolvimento, envolvendo a agricultura e o setor florestal. É importante observar isso, porque não é só banir o desmatamento, é entender o que é hoje chamado, no jargão, Nature Positive Agriculture, um olhar sobre a questão de eficiência de recursos naturais e o impacto disso, por exemplo, em acesso a recursos naturais às populações em todo o planeta. Então, a agenda da COP, de uma maneira, obviamente tem outros detalhes que eu vou falar depois, e para deixar aqui uma provocação, é desafiadora também na COP a relação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Há um gap, um leque de credibilidade, um distanciamento, isso é importante de entender, e possivelmente a formação de novos grupos, que a gente chama de clubes de carbono, tem sido chamado assim por alguns especialistas, em função de alinhamentos por interesses próprios, tá? Ou convergência de visões. Tá? E isso chama atenção, acho que o Viola pode provocar, como é que os alemães estão vendo isso, como é que isso está sendo trabalhado ou visto na perspectiva de que você não tem só o setor público agora, você tem o setor privado, tá? O mercado, portanto, a questão do Green Finance, não só os 100 bilhões, tem a questão da regulação de mercado de carbono, de precificação de carbono, e como é que o setor privado vem nesse jogo, o que vai requerer uma discussão estratégica, que eu acho que não vai ser tratado na COP dessa maneira ainda, que é a nova governança climática, a nova relação Estado-mercado,
além da regulação, como é que isso vai funcionar, como é que isso vem nessa visão de construção de um mundo de baixo carbono. Acho que é por aí, eu acho que são os principais temas, chamando a atenção que, se Paris, nós enfrentamos o negacionismo climático, agora você tem um grande impacto sobre o chamado fatalismo climático, né? Se dá tempo de fazer, se as ambições estão colocadas nessa direção, etc, etc. Então, vai vir com grande pressão a adaptação, porque se não der conta de fazer, etc., o crescimento da temperatura é uma realidade, tá? Então, nós vamos ter que lidar com a adaptação. Se você tem 100 bilhões para mitigação, você precisa de 300 bi para a adaptação, você vê o tamanho da conta, e um efeito que deve vir para a mesa também, para discutir talvez pós-COP, mas que está pressionando por trás, que é o efeito das migrações em função exatamente das consequências climáticas no curto prazo, né? Já os efeitos de aumento de temperatura e isso acontecendo em várias sociedades no mundo, vários lugares no mundo, e, obviamente, forçando aí processos migratórios. Então, esse é um big picture, né, assim, para a gente poder conversar o dedo de prosa, mas eu tenho certeza que o meu amigo Viola vai levar a gente para um outro mundo, que é o mundo da geopolítica, porque a questão climática encontra o mundo dessa nova geopolítica. Essa reorganização do mundo tem lá a história de clima, na minha percepção, na percepção de muitas pessoas, como um elemento importante no diálogo internacional. Então, é isso, Sérgio. De volta para você, ansiosa para ver o Viola comentar tudo isso e falar mais. Obrigada. Isabela, obrigado pela apresentação. Também estou ansioso para ouvir o Viola, mas eu queria fixar bem o conteúdo. Você falou em 4 assuntos. Eu anotei aqui: progressividade da ambição em relação às NDCs. Green Finance, né? Em particular os 100 bi de desembolso anual. E os mercados de carbono, a regulação do artigo 6. E os mercados de carbono. O banimento de carvão, desmatamento, carros a combustível fóssil. O phasing out, a ambição de phasing out. O que fica para trás. E a quarta questão qual é? É o gap de credibilidade entre... um gap de credibilidade, um ambiente de distanciamento entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento e uma forte pressão da agenda de adaptação. Entendi. Muito bom. Viola, a palavra é tua. Ok, muito obrigado, Sérgio. Em primeiro lugar, quero agradecer muito ao SEBRE e ao Instituto Fernando Henrique Cardoso pelo convite. Fundação. Ah, sim, desculpa, Fundação Fernando Henrique Cardoso, essas mudanças de nome. E também o grande prazer de estar aqui com Isabela, minha amiga Isabela, meu amigo Sérgio, digamos, então que já nos encontramos em muitos debates e demais. Bom, eu tenho duas partes do que vou falar rapidamente. Uma primeira é sobre as transformações, as mudanças relevantes desde Paris até Glasgow, 6 anos. Tá? E depois vou falar do que esperar. Uma coisa que eu quero dizer é que eu tenho praticamente acordo total com o que Isabela falou. Digamos, tá? Bom, sobre as mudanças, é importante destacar que a gravidade do aquecimento global e da urgência de tratá-lo aumentou, na medida em que em Paris, o consenso científico era que o aumento o aquecimento seria de 0,2 de grau por década. Agora, o consenso científico é de 0,3 de grau por década, e alguns falam em mais de 0,3 de grau por década. Tá? Além do fato de que aumentou muito a intensidade e frequência dos extremos climáticos. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que desde Paris até agora as emissões continuaram crescendo praticamente ao mesmo ritmo que o ritmo anterior, da primeira metade da década, embora esse é menor que antes da crise de 2008, ou seja, da primeira década do século, digamos, tá? Teve uma queda no ano 2020, mas vai ser compensada por causa da pandemia, uma queda significativa, mas todo indica que vai ser compensada este ano, digamos, com crescimento significativo, né? O terceiro ponto é a transformação da mentalidade de grande parte das corporações globais e das corporações globais e parte dos fundos de investimento, no sentido da internalização
do risco climático no seu planejamento e suas decisões de investimento, inclusive na avaliação do que são o peso que se dá aos assets estressados, stranded assets, né? Então, isto é muito, muito importante na minha visão, e isso pega ao Ocidente político. Não são apenas as corporações do Ocidente geográfico, inclui também, ou seja, além da Europa, Estados Unidos e Canadá, inclui Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Austrália, nessa dinâmica das corporações, que é fundamental isso, digamos, tá certo? E essa é uma... claro que não é homogêneo e tem algumas que continuam sendo mais resistentes, isso sem dúvida. Então, o terceiro, o quarto ponto relevante é a passagem de uma situação de convergência declinante entre China e Estados Unidos para uma situação de confronto entre China e Estados Unidos. Geopoliticamente, esta é a maior, o driver mais importante neste momento, tá? E isso é uma série de fatores que tem a ver com, de um lado, uma assertividade crescente da China, digamos, em todos os planos, com uma percepção de decadência do mundo ocidental e dos Estados Unidos, digamos, tá? De outro lado, uma percepção do parte das elites americanas de que erraram totalmente na hipótese da convergência, contribuíram para um grande crescimento da China, que eles pensavam que ia ser muito favorável aos Estados Unidos, e que a coisa não é assim, digamos, tá certo? Então, particularmente agora, Biden coloca, digamos, ou seja, como um componente fundamental o confronto dos regimes políticos entre autocracias e democracias, como decisivo do século XXI, além das outras dinâmicas de geopolítica territorial, do conflito de alta tecnologia e comercial. Isto é muito importante porque erode as possibilidades de cooperação climática, e isso está claro neste momento, tá? E o quinto ponto importante é a pandemia, cujo resultado, o impacto sobre a mudança climática é ainda incerto, no sentido de que a coisa mais importante é que se transformou em tangível um intangível, que era as ameaças de vírus e de pandemia para a humanidade. Sempre, mesmo que a comunidade científica sabia muito bem isso. E isso tem contribuído, mas não está bem medido ainda, o avanço da consciência pública sobre o risco climático, digamos, tá? Mas, de outro lado, a grandes aumentos da dívida e dos subsídios e demais dos estados, e aí aqui particularmente em relação às empresas, digamos, tá certo, não foi condicionado, não está relacionado com a decarbonização, tá certo? Então, esse é um ponto. Exceção a esta do pacote solidário europeu de 830 bilhões de euros do ano passado, de junho do ano passado, que foi uma revolução dentro da União Europeia, mas que basicamente sobre a União Europeia, e que favorece, obviamente, digamos, a integração europeia. O que esperar? Então, eu tenho rapidamente alguns pontos. Primeiro ponto fundamental do que esperar tem a ver com as metas nacionais, com a progressividade da ambição. E aí eu colocaria o seguinte: o Reino Unido anunciou metas muito ambiciosas, redução de emissões de 68% em 2030 em relação a 1990 e 78% em 2035. E neutralidade de carbono em 2045. Minha análise é que o único país com metas compatíveis, para manter o aquecimento entre 1,5 grau e 1,9 grau. Ou seja, que de algum modo a meta do Acordo de Paris, mas é a única meta compatível, tá certo? Já a União Europeia anunciou uma meta ambiciosa, mas menos que o Reino Unido, entre outras coisas pelas limitações que coloca o leste europeu, digamos, tá? De 55% de redução em 2030. Tá? O importante é que tanto Estados Unidos como a União Europeia têm
alta credibilidad de que esas metas serán cumplidas, pueden no ser cumplidas totalmente, digamos, más porque eles están en trayectoria decarbonizante significativa desde 2 décadas, faz 2 décadas. Tá certo? Os Estados Unidos não, o Reino Unido e a União O Reino Europeia. Unido e a União Europeia, isso. Não, Estados Unidos não. Desculpa se errei o que falei. Os Estados Unidos anunciaram uma meta de média ambição, tá? Que é 50 a 52% de redução em 2030, com ano base de 2005. Este é um ponto importante porque Estados Unidos, já na era Obama, quebrou uma regra do Acordo de Paris, que o ano base é 1990. E depois foi seguido por o resto do mundo, só não pela União Europeia, digamos que se mantém firme no original, digamos, e é consistente, digamos, nesse sentido. Porque se se avaliasse a meta americana en relación a 1990, que es lo que permite comparar con Europa y con Reino Unido, sería 41%. Entonces, ya a diferencia es muy fuerte con Reino Unido y fuerte también con la Unión Europea. Tá? Além disso, Estados Unidos tem um problema muito diferente da União Europeia e Reino Unido, e tem um déficit de credibilidade. Trajetória errática, entrada, saída do regime climático mais de uma vez, tá? E também um déficit de credibilidade do presente vinculado ao fato de a oposição republicana continuar tendo maioritariamente uma atitude, digamos, não favorável a políticas climáticas significativas. Bem, então, depois, China até agora é um enigma, mas na minha avaliação é pouco provável que tenha uma meta ambiciosa, tá certo? Que um ponto importante a destacar sobre China é que China ainda está com a meta de dizer, bom, pico de emissões até 2030, né? Que basicamente é 2030, mas até, digamos, tá? E isso foi o que, na negociação de 2014 entre Obama e Xi Jinping, Obama tentou algo mais forte da China, mas não conseguiu, tá certo? Por isso também ele não colocou uma meta mais ambiciosa dos Estados Unidos em 2015, digamos, tá certo? O que teria permitido muito mais, isso favorece diminuir a oposição republicana, sempre, logicamente. E a outra coisa que essa meta, então, não é compatível com o orçamento global do carbono, e não apenas com 1,5 grau, 1,9, sino que com algo mesmo bem menos ambicioso. E depois que a China, que é uma superpotência, coloca a neutralidade de carbono em 2060, quando todos os países responsáveis estão colocando 2050, e China hoje contribui com a metade das emissões globais ano a ano. Portanto, China tem o papel mais destrutivo hoje na estabilidade do clima mundial, tá certo? Mais uma coisa complicada para a China é que continua se apresentando como um país em desenvolvimento, quando é uma superpotência e é um país de renda média alta, tá certo? Uma coisa que para mim se justifica legitimamente que os países de renda baixa ou média baixa, como a Índia, se coloquem como países em desenvolvimento. Mas aí tem os de renda média alta, que já é outra história, porque a dinâmica em relação a pretender transferência do desenvolvido é totalmente diferente, embora a China não pretenda transferência para ele. Bom, depois, Rússia, Índia e Brasil terão metas pobres, ou inclusive retrocesso. Até agora, Brasil é um retrocesso, digamos, o que foi anunciado no fim do ano passado. Então, isso sobre as metas. Aí os outros pontos, metas é o mais importante, na minha opinião. Outros pontos são promessas de transferência de 100 bi ano para os países em desenvolvimento, chamémoslo assim, embora o conceito não é bom para mim, digamos, tá? Porque, mas se concrete em 2022, ou seja, a ideia é, bom, não vamos fazer um pledge para 2022, agora mais para frente é mais duvidoso, tá certo? Neste momento é um momento, digamos, tá? Mas mais para frente, se isso se mantém ano a ano, tem que ser todos os anos. E claro, há países muito ameaçados de renda baixa e renda média baixa, que estão pedindo muito mais que 100 bi, tá certo? Isso, e isso é parte do que Isabela falava, da tensão e da desconfiança, digamos que é muito importante. Tá?
Depois, sobre o phase-out do carbono. Aí talvez seja um ponto que nós discordamos um pouco com Isabela. Eu acho que isso não avança em absoluto. Por quê? Porque a lógica da Ásia, da Rússia, é uma lógica de aumento permanente da produção e consumo de carbono. Em Ocidente, sim, o carbono caiu radicalmente nos Estados Unidos, pelo shale gas, está caindo na Europa. Em América Latina, o carbono mineral não é importante, exceto na Colômbia, que não acho que vai mudar, digamos, é um grande consumidor e exportador de carbono. Mas a América Latina tem um outro problema, igual que a África, que é um uso massivo do carbono vegetal, que não é que é melhor que o carbono mineral, mas tem problemas muito significativos também. Tá? Bom, o destaque para a redução do desmatamento, totalmente de acordo com o que falou Isabela. Mesma coisa também o destaque para a adaptação. No caso, de todas maneiras, terá que ser muito vinculado com transferência de recursos. Tá? Sobre a negociação do artigo 6 de mercados de carbono, isso será central, mas é muito difícil essa negociação, tá? Por causa, o grande ponto de diferença é em relação ao mecanismo de desenvolvimento sustentável, que é herdeiro do mecanismo do desenvolvimento limpo, e onde aí Brasil tem uma posição bem problemática, tá? Sobre a inclusividade da conferência, acho que isso tende a ser um grande sucesso, que no fundo, digamos, os problemas das delegações dos países pobres e das ONGs e demais para participar estão sendo superados. Então, haverá uma grande participação, primeiro de delegações oficiais dos países mais pobres, digamos, e também de ONGs, empresas, digamos, ou seja, governos subnacionais. Desse ponto de vista, será uma conferência inclusiva, que esse era um risco que havia, digamos, e que se a pandemia tivesse tido uma nova onda, provavelmente esse risco teria... Claro que ainda pode haver alguma mudança, mas, enfim, não parece o mais provável. E, por último, digamos, sobre o impacto dos clubes climáticos, a Isabela falou, ela não vai ter... Já houve um clube climático importante, que não teve muito impacto ainda no mundo, que é o acordo de metano entre a União Europeia e Estados Unidos, assinado faz 3 semanas. Digamos que coloca uma redução rápida das emissões de metano, pelo menos 30% nesses 2 países, e que obviamente pretende pressionar e influenciar a China, a Rússia, a Índia, Brasil e demais. Tá? Porque nós temos o metano orgânico e o metano inorgânico. A maioria do mundo, o mais importante é o metano inorgânico, mas aqui no Brasil é o orgânico, da pecuária. Digamos, né? Então, isso. E temos essa proposta alemã, que também falou Isabela, sobre que nova, do provável futuro chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, que era ministro da Fazenda na época, e a proposta do governo alemão de avançar em ambição através de de clubes climáticos. Tá certo? Essa proposta tem primeiro ser aprovada pela União Europeia e depois pode avançar, digamos, para além. Isso é possível que aconteça, mas a sua efetividade vai depender totalmente de um aumento forte da ambição da China, que eu não vejo provável em Glasgow, né? Mas pode acontecer, porque há várias variáveis da opacidade do regime chinês que impedem a gente saber o que vai acontecer. Eu paro por aqui, muito obrigado. Viola, muito obrigado. Temos muitos temas aqui sobre a mesa. Deixe-me escolher alguns deles para continuar a nossa conversa. Isabela, eu queria que você nos falasse um pouco mais sobre o fundo do financiamento com recursos dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Você resolveu aqui uma dúvida que eu tinha. Quando se fala em CEMBI, é desembolso de CEMBI por ano. Né? Não é um fundo de CEMBI once and for all. Né? Não. Tá certo. Muito Você bem. está no texto de Paris, aliás, numa resolução depois, que destrinchou isso, se não me engano, na COP antes de Madrid. Muito bem, muito bem. 2 questões que eu queria te ouvir a esse respeito. Digamos, qual é o estágio desta negociação? Né? Por que o pledge para 2022, você diria que, o Viola disse
é provável, mas não tem nenhuma garantia dali para frente da continuidade desses desembolsos, né? Se isto pode ser uma questão que trava a COP26, se ela tem, digamos, esse potencial. E a outra coisa que eu queria que você explorasse é a questão de mitigação, adaptação. Eu depreendi da conversa de vocês que, digamos, como o filme já correu muito e as trajetórias de elevação da temperatura, de alguma maneira, já saíram de cenários em que bastava fazer mitigação, adaptação passou a ser um nome importante do jogo. E que isso requer mais dinheiro, né? Isto agrava o problema do financiamento? Eu acho, bom, primeira coisa, o chamado desembolso de 100 bi é uma promessa feita que já deveria ter sido viabilizada, foi depois recepcionada formalmente no texto de Paris, e os movimentos que eu tenho até a semana passada é que estava havendo um grande esforço dos países envolvidos apresentarem os 100 bi na COP26. Essa foi vamos chamar, diretriz política do governo inglês de viabilizar, antes de começar, inclusive a primeira conversa, a conversa até cerca de um mês atrás, era que o esforço do governo inglês, do anfitrião, de começar a COP com esse dinheiro assegurado. As notícias que eu tenho é que o número ainda não fechou. Tem a negociação no Congresso americano acontecendo para a alocação dos recursos dos Estados Unidos, tá? Se espera que isso aconteça, mas eu vou um pouco na linha do Viola. Eu vejo isso com um certo pragmatismo realista, de não só viabilizar esse dinheiro de entrada, tá? O arranjo, além do Fundo Verde, que está sobre a questão das Nações Unidas, e uma discussão que está sempre presente, que é uma grande tensão com os países em desenvolvimento, é se entra dinheiro privado nisso ou não entra dinheiro privado nisso. Isso é uma outra discussão até agora. Quer dizer, o entendimento é que viria dinheiro de cooperação, dinheiro público, dinheiro dos governos, e aí tem já uma nova tensão, não sei se Viola está acompanhando isso, ou você, Sérgio, mas assim, uma tendência de que muitos países entendem que os principais fluxos, países envolvidos de cooperação, iriam então ficar sob o guarda-chuva da questão climática. Então, de onde está se tirando esse dinheiro para você poder viabilizar, etc. Sim, isso é um lado da questão. Nem tudo é dinheiro novo, né? Nem tudo é tudo dinheiro. As pessoas entendem que é dinheiro novo, outro dinheiro não é dinheiro novo. Então, isso tem que entender como é que esses pledges vão chegar e para saber se você começa a COP com esse compromisso na mesa. Aí vem uma coisinha que tanto eu e Viola falamos, que é a ideia da progressividade. Esses dinheiros subsequentes têm a ver com essa progressividade e ambição. Então, você quer que o mundo amplie a ambição, o mundo em desenvolvimento. Eu não vou nem colocar a China nessa equação, porque, obviamente, tem que ser tratada à parte, porque é a maior emissora do planeta. Mas você quer que os países em desenvolvimento aumentem as emissões sem você alocar os recursos e também não aumentar os recursos progressivamente. Então, isso afeta tremendamente a credibilidade no curto prazo, ainda por cima com o impacto dos dinheiros necessários para o economic recovery no mundo, em função da Covid. Então, para onde que esses dinheiros estão indo? Daí houve todo mundo está acompanhando isso, uma grande pressão do Green Economic Recovery, que você coloque dinheiro na direção certa, mas o que você está vendo é uma resposta, por exemplo, de investimentos em combustíveis fósseis. Então, quem está acompanhando sabe que essa transição tem uma tensão de curto prazo que coloca em xeque-mate como é que você quer resolver essa equação em 10 anos, admitindo que nós estamos em 2020. Tá? Quando eu falar 10 anos, porque sempre a década 2020 e 2030. Então, tem questões que estão no nimbo, se eu posso dizer, que são as chamadas questões que você põe o dedo na ferida. Mas o que é importante quanto que vai vir de dinheiro para esse kick-off. Se vier com 90 bilhões, vamos imaginar, tá? É um sinal muito mais positivo que 10, né, Viola, do que pode não ter nada. O problema é que você vai ter que construir isso num contexto de progressividade de ambição, daí a importância dos sistemas de governança, e esses sistemas de governança climática precisam ser redefinidos em função da complexidade, por exemplo, que envolve a participação do setor privado. Aí são coisas muito técnicas, adicionalidade, mercado de carbono. O que é balizador é um pouco entender que a NDC é um instrumento disso. Pois não? Entendi. Não, só para a gente
fechar essa parte. Então, o SEMBI é isso. Isso é dinheiro a fundo perdido. Isso não é empréstimo, é dinheiro a fundo perdido. Supostamente é dinheiro a fundo perdido para um fundo, o Fundo Verde, para os mecanismos de financiamento dos países mais vulneráveis de desenvolvimento e pobres, tá? Para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono. Sim, portanto, haveria uma condicionalidade no desembolso desses recursos. Quer Como dizer, tudo na vida, nada vem vindo assim, Deus mandou seus filhos todos de volta por conta da crise climática. Não é isso. Tá? Então, se você pegar mesmo os mecanismos como o LIFE, que foi lançado agora pelos Estados Unidos, Noruega, etc., inspirado no Fundo Amazônia, é cheio de condicionantes, cheio de coisas que você vai apresentar projetos para poder tentar viabilizar dinheiros. Tá? Muito bom. Última pergunta sobre esse tema, depois eu queria passar para o Viola. Quem é que são os donors? Quem são os doadores importantes? Estados Unidos, Europa, China entra como doador importante deste fundo? Não, a China tem seus mecanismos próprios, eu não sei se a China estaria doando. Não, esse é país desenvolvido, país chamado Anexo 1, tá? País que é aquilo que o Viola falou, a China é a maior economia do mundo e opera como país em desenvolvimento. Só para complementar o raciocínio sobre a adaptação, qual é a tensão? Isso é uma outra tensão importante. Mitigação afeta todos, por isso que todo mundo quer colocar o dinheiro em mitigação. O país rico, país desenvolvido, ele está exposto ao risco climático, não de maneira homogênea, mas ele está exposto ao risco climático porque todos nós estamos expostos ao risco climático por causa da função do aumento de temperatura. A adaptação ela acontece de maneira diferente no mundo e é um problema nacional. Então, cada país terá cuidado da sua adaptação. E aí está uma nova tensão, porque não tem dinheiros para cuidar disso, e aí você vai ter consequências, já estamos vivendo nos eventos extremos, o que é uma inundação na Alemanha ou na Bélgica, o que é pegar fogo na Califórnia, o que é pegar fogo na Espanha, outra coisa que é pegar fogo no país em desenvolvimento que não tenha condições de ter resposta para isso ou ser inundado. Então, na realidade, essas visões, essas perspectivas de lidar com o risco climático no seu dia a dia, de incorporar nessas trajetórias de planejamento e criar mecanismos de adaptação de resiliência, é uma nova tensão que vem entre os países em desenvolvimento. Nova tensão vai ganhar uma robustez, vai ganhar uma outra expectativa por conta da grande pressão que os países em desenvolvimento vão pôr, já estão pondo nos países desenvolvidos sobre recursos adicionais. Então, 100 bi mais 300, entendeu? Se eu fosse colocar números, esses são os números que estão na mesa, ver se executam, enquanto isso você está gastando dinheiro com combustível fóssil, entendeu? No curto prazo. Entendi. Tem várias perguntas sobre Brasil, eu peço uma certa paciência aqui de quem nos está assistindo, elas serão todas abordadas, nós vamos dedicar uma meia hora final sob a batuta do Otávio Dias, eu fico aqui até mais 15 minutos, e aí nós vamos nos concentrar nos temas que dizem respeito especificamente ao Brasil. Viola, antes disso eu queria te ouvir a respeito da tua impressão sobre o desdobramento dessa tensão crescente entre Estados Unidos e China. E achei interessante você, digamos, a calibragem é uma calibragem de ambição que se dá, relacional, né? Inclusive por razões políticas nos Estados Unidos. Se a China é mais ambiciosa, abre-se espaço político para maior ambição nos Estados Unidos. Você acha que, digamos, esse acirramento ele contamina também a cooperação climática, ou é possível e mais provável um cenário em que há muita tensão em outros campos da relação, mas preserva-se a cooperação na área climática? E se, na hipótese de que essa cooperação não seja possível, se esse é um fator determinante para uma trajetória de elevação da temperatura que, obviamente, foge aos cenários mais benignos, né? Até agora tem contaminado. E, basicamente, Kerry fez 3 viagens à China, digamos, desde que assumiu, e não conseguiu, digamos, ou seja, colocar para a China aumentar significativamente su ambición, que sería básicamente, por ejemplo, pico de emisiones en 2025, digamos, ¿tá? Neutralidad de carbono en 2050, ¿tá? En ese punto, o sea, ¿por qué? Porque
para o governo Biden, se aumenta a ambição da China, como você falou, isso aumenta, digamos, diminui as resistências dos opositores dentro dos Estados Unidos. Eu acho pouco provável, mas como falei, é um enigma o que vai ser a posição chinesa, porque pode ser que não havia um acordo com os Estados Unidos, como em 2014, mas que possa ter de golpe, por avaliação do governo, um aumento significativo de ambição, mas acho pouco provável. Então, o que acontece? Por outro lado, há um ponto-chave pelo qual acho que, neste momento, a China quer condicionar o aumento da ambição a qual ela está interessada, porque a China é mais vulnerável à mudança climática que Estados Unidos. A China é um país de risco climático alto, igual que o Brasil. Estados Unidos de risco médio, Europa de risco médio e até o norte de risco baixo, em princípio. Tá? Dentro do que dá para fazer análise prospectiva. Tá? Então, acho que, desse ponto de vista, a China tem interesse, mas condiciona a um tratamento mais benigno nas questões fundamentais de, digamos, ou seja, seu avanço incisivo no Mar do Sul da China, de parar a formação de uma aliança anti-China, o ativismo do Quad, digamos, toda uma... E também, digamos, de parar de criticar por Hong Kong, direitos humanos, ter menos incisividade em relação à defesa de Taiwan e todo o novo deployment militar americano, que vai ser colocar assets militares de prontidão para proteger a Taiwan, porque, em última instância, os analistas americanos dizem o seguinte: o único modo de evitar a guerra é dissuadir efetivamente a China, que o custo de invadir Taiwan é muito alto, que neste momento isso não está claro. Tá? Então, agora, eu acho que a China, o interesse nacional da China, da sociedade e demais, é o interesse nacional de mitigar significativamente a mudança climática, de cooperar nessa área, porque elas estão muito ameaçadas, e não tem negacionista climático na China, tá certo? É bem diferente. Então, eu acho que nós vamos haver uma tensão entre o interesse nacional da China e a vocação hegemônica global do Partido Comunista, na qual eu penso que agora tende a triunfar mais o Partido Comunista, mas no meio prazo vai acabar penetrando o interesse nacional do povo chinês e demais, e puxando para a cooperação, digamos. Ou seja, isso mas está em aberto, obviamente. Tá. Muito bom. Isabela, o tema do clube de carbono e a proposta do provável futuro chanceler alemão. No que consiste, né? E que impacto isto terá para quem não participe dos clubes de carbono? Isso é uma ótima pergunta. Na realidade, o que está colocado é isso que o Viola fez referência aqui, que é você alinhar-se por visões em torno de ambições de mitigação. Você não é um país negacionista climático, sua sociedade quer soluções para isso, você quer fazer lançamento de instrumentos como, por exemplo, taxas ou impostos de barreira, por exemplo, de commodities, de importação e exportação, e você entende que você tem interesses convergentes, então vamos definir entre nós regras e caminhos que nós possamos, com isso, negociar, ter modelos de negócio, investimentos, etc., mas orientados com uma visão de enfrentamento às mudanças climáticas. Isso, obviamente, é um conceito muito amplo, não estou dizendo que cabe várias coisas, que nem o net zero. O net zero é um conceito amplo, é um conceito... O que é net zero até 2050? Todo mundo concorda com a visão, mas quais são os caminhos que levam a isso? Então, você, na realidade, precisa entender, mas a colocação, quando eu li o primeiro artigo, é claro, o artigo do ministro da Fazenda, hoje chanceler eleito, é claro o interesse da Alemanha, uma prioridade para a Alemanha, para a sociedade da Alemanha, lidar com a questão de baixo carbono e caminhar e acelerar e ter parcerias e ter visões, standards, inclusive, tá? Do ponto de vista de como é que você vai lidar com isso. O G20 é um outro exemplo, que se você tiver uma grande pactuação no G20 sobre mitigação climática, vamos imaginar que você consiga, embora lá você esteja a China, eu concordo com o Viola, você tem China, você tem a Rússia,
que não é nada trivial nessa equação climática, desde a convenção. Não vamos esquecer que a Rússia, para fugir de Kyoto, né, para lidar com Kyoto, tem a famosa história do hot air russo, né, que pegou todas as emissões da antiga República Socialista, das antigas Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, no fundo, você não é uma equação fácil, mas o que eu estou dizendo é que você pode e deve, vai acontecer, pelo estímulo do setor privado, quer para o mercado, quer para a demanda de consumidores, você pode ter alianças bilaterais, trilaterais, regionais, e que os países estão pactuando interesses comuns com visão convergente de ampliação de ambição. Tem aqui um ponto, sabe, Sérgio, quando a gente discute isso, se é possível, o mercado, a economia, como é que os caras do setor privado, como é que os negócios vão ser feitos, são outros atores, são outras cabeças nessas salas e com competências e poder de cortar emissão. Isso é importante. Você está lidando com pessoas agora que não discutem mais o problema só. O clima você tem dois lados. Ou você está do lado do problema ou você está do lado da solução. Não tem outra história. Não tem meio do caminho no clima. Tá? Então, ou você é negacionista, né? Você é do lado do problema. Então, no fundo, esses clubes que estão sendo chamados assim, tem vários papers na área da economia tratando disso, tá? Quer pela incerteza, o risco climático que vai ao sistema financeiro internacional, está aí no Greenspan Report mostrando, quer pela lógica de reorganizar interesses no comércio internacional. Hoje, a OMC, eu estava conversando com um especialista da OMC essa semana, ele falando que 30% do meu tempo hoje é dedicado à questão climática. Tá? Esse processo de disruptura das cadeias de valores, dos value chains, que o comércio internacional está enfrentando no mundo, a questão climática está ali. Você vai reorganizar não prestando atenção nisso? Então, eu acho que vem novidades pela economia. Deixa eu pegar esse gancho. Depois eu queria fazer uma pergunta específica e passar ao Viola, e depois eu vou dizer um tchau para vocês. Mas, na verdade, o que você está dizendo é que o setor privado pode ter um peso grande nesse processo. Pode não, vai ter, já tem. Você não tem como equacionar clima se a pessoa do setor privado está junto. Então, mas digamos, na COP26, o setor privado pode atuar de maneira relativamente coordenada, de tal maneira a mudar posições de Estados-nação importantes? Ou eles acabam sendo caudatários ainda da posição eu acho que a grande pressão hoje do setor privado na COP26 é o que a maior parte dos países quer fechar a regra do Acordo 6. Se você não tiver do artigo 6, se você não tiver isso, você não tem a regra do setor privado participando. Conta o que é o artigo 6 e responde ao Ricardo Galo aqui que me pergunta. Por que o artigo 6 é o artigo do Acordo de Paris que trata das regras de possibilidade de comercialização de carbono, tá? De engajamento do setor privado ou da relação entre países bilateralmente para você comercializar carbono. Isso que a gente se chama isso precificação, que pode acontecer por mercado de carbono, pode acontecer por taxação de carbono. Tá? Então, esse artigo define as regras, como é que você vai fazer a tal da accountability como é que você entra com esse setor privado que é adicional, como é que esses mercados, é um mercado regulado de carbono, não é um mercado voluntário de carbono, portanto tem obrigações e vai se relacionar com as obrigações de mitigação oferecidas por cada país nas suas NDCs. Então, é o livro de regra global. Como é que você vai tratar disso, o que é admissível, transparência, integridade, não pode ter dupla contagem de carbono, isso tudo está na negociação do texto. Uma vez definida a regra global, os países, como a China já tem mercado de carbono, tem mercado de carbono desde Kyoto, desde 97 tem mercado de carbono estabelecido. Só que Paris trouxe isso, inspirado pela experiência lá do CDM, do próprio acordo de Kyoto, com Joint Implementation, etc., e modelou uma regra que está sendo regulamentada agora. Feito isso, os países poderão ter os seus mercados de carbono por lei nacional, como o Brasil está discutindo hoje, por exemplo, mas como é que isso entra na contabilidade da sua ambição, como é que você vai poder comercializar, quais são as regras necessárias e como é que você vai reportar isso internacionalmente para ser válido, ser validado por um comitê especializado, independente, que vai dizer que aquilo ali realmente o país abateu. Então, você vai evitar o greenwashing, evitar o finance washing, tem que evitar o band washing, entendeu? Que está colocado na mesa, e é essa regra que está sendo discutida, que tem tantos tensionamentos por conta desses... Isabela, última pergunta para você, antes de eu fazer a pergunta para o Eduardo e me despedir. Pergunta da Cecília Malan, da TV Globo. Esses desembolsos que serão supostamente feitos anualmente na faixa aspiracional de 100 bi,
eles têm condicionalidades, mas há algum mecanismo punitivo na hipótese de inobservância dessas condicionalidades, ou é um acordo, digamos, de damas e cavalheiros? Não, eu acho, primeiro, isso é uma das grandes críticas ao Acordo de Paris, porque não pune. Pune. Você está começando, você vai encerrar o processo de negociação e você vai colocar isso agora na regra de implementação. Então, se você não tem adicionalidade, se você não consegue se mover na velocidade de mostrar, por exemplo, que você está reduzindo, está mitigando a emissão, você possivelmente vai ser excluído até por um default do sistema que vai falar, olha, isso não é prioridade, etc. Vou pegar um exemplo, o Brasil apresentou a NDC mais ambiciosa em 2015 e apresentou um retrocesso agora em dezembro de 2020. O Brasil vai entregar mais emissões do que ele prometeu no passado. Isso está criando um mal-estar imenso. O Brasil não vai conseguir acessar recursos internacionais? Vamos ver quais são as ambições do Brasil e como é que ele vai precisar desse dinheiro para poder ter a consecução dessas ambições. Tá? Então, punição, o cara está fora, está escrito no texto, o Acordo de Paris não trata dessas punições porque ele pactuou a entrada que a gente chama bottom-up. Né? Você converge com interesses voluntários, etc. Progressivamente, eu particularmente acho que essa governança climática que vai se estabelecer com novos players, isso vai criar restrições que são impostas, por exemplo, de você não poder comercializar coisas suas se você não estiver alinhado com a história de baixo carbono. Isso está mudando com forte apoio da sociedade global, forte apoio, e com engajamento do setor privado, definindo novos mercados, vão ter que ter regras. Agora, isso vai dar um trabalho, não é nada trivial, e por isso que eu insisto nesse primeiros 5 anos do Acordo de Paris, vai ser de implementação de Paris, vão ser 5 anos de você modelar uma governança muito inovadora que permita essa diversidade de situações, mas permita transparência e adicionalidade nas ambições dos países. Os 5 anos já transcorreram, né? Quer dizer, a partir da definição da regra, era para esperar ser 2020, por causa da pandemia, legal. Atrasou. Então, até 2025, que é o primeiro corte de Paris, você tem que estar. Eu imagino que isso já esteja pronto, funcionando, tá? Muito de bom. maneira muito Viola, desafiadora. Fazendo a passagem aqui para a parte brasileira do nosso evento, aqui, a meia hora final, depois sob a batuta do Otávio, que já se juntou a nós. Pergunta geral, depois há várias outras perguntas, Otávio, você deve tê-las em mãos mais específicas. Mas a pergunta é, dado este cenário, qual é a expectativa em relação à participação do Brasil na COP26? Bom, em geral, a credibilidade do governo brasileiro é baixíssima no mundo. Eu diria que a expectativa é muito baixa, tá certo? Isso é muito claro, digamos, tá? Agora, também é interessante que com a mudança do chanceler e do ministro do Meio Ambiente, a posição brasileira não será tão reaccionária como foi na COP de Madrid. Digamos, inclusive porque não está mais Trump, que era decisivo desse ponto de vista, a aliança com Trump. Então, a expectativa, vamos dizer, a expectativa positiva sobre o Brasil é que não tenha nenhum papel mais de tipo sabotador, digamos, tá certo? E isso é possível que seja atingido. Vamos ver o que acontece com o artigo 6, a questão não do comércio geral de emissões, digamos, tá certo, entre todos os países, sino mais específico do mecanismo de desenvolvimento sustentável, que é o herdeiro do mecanismo de desenvolvimento limpo, digamos, e aí toda a questão da dupla contagem, uma série de coisas que qual vai ser não sabemos qual vai ser a posição do Brasil, tá? Mas basicamente, neste momento o Brasil está, vamos dizer, na conferência de Copenhague e na conferência de Paris, Brasil tinha uma posição de protagonismo muito claro, particularmente na conferência de Copenhague, que estava reduzindo dramaticamente as emissões, digamos, de desmatamento na Amazônia, e inclusive no qual Lula chegou a fazer 2 coisas por iniciativa pessoal e da assessoria imediata, não necessariamente dos ministérios, que foram impressionantes. Foram, primeiro, uma cúpula com Sarkozy, em meados de novembro, ele criticou simultaneamente, Sarkozy, França, União Europeia,
a China e Estados Unidos, tá certo? E, ao mesmo tempo, era parte, Brasil, da aliança com a China no G77 e no BASE, tá certo? Então, isso foi... E depois, Lula, em discurso em Copenhague, falou que Brasil não pretendia ter recursos, não se colocou como um país pedinte, sino que, não só isso, sino que ofereceu também recursos para os países pobres, digamos, tá certo? Isso fora do figurinho de Itamaraty, digamos, tá certo? Isso depois não continuou, digamos. Mas então, agora, em Paris, nós já estamos em um momento de, vamos dizer, de estagnação do processo da política climática doméstica por causa da parada, digamos, da redução do desmatamento, digamos, e inclusive uma coisa muito importante que penso eu que Isabela teve um papel positivo para além do que era a lógica do governo brasileiro e da presidente Dilma. Embora Dilma, 3 meses antes, de algum modo, como produto, digamos, da perda de popularidade, ela entrou em acordo com Obama, foi aos Estados Unidos, uma meta ambiciosa, que não era a lógica que ia. No momento, Isabela implementou isso, mas teve um papel, digamos, ou seja, super de ponte e demais. Imagino também que ela deva ter querido entrar na coalição de alta ambição o antes possível, mas não deve ter tido mandato para isso, digamos. Enfim, estou especulando nesse ponto, mas a Isabela pode falar. Mas, assim, acho que não é esperável uma volta a um papel positivo do Brasil, digamos, está certo? Nesta COP. É decir, o que todo mundo está esperando é uma volta a um papel positivo do Brasil na mudança do governo. O governo Bolsonaro não tem nenhuma credibilidade em nenhuma área importante da governança global. Muito bom. Eu vou ter que me despedir dizendo que você respondeu a Laura Bonani, e eu deixo aqui como sugestão uma pergunta do Judson Valentim, que é, digamos, a possibilidade de que com entes subnacionais brasileiros, por exemplo, o consórcio de governadores da Amazônia, possam vir a ter alguma voz na COP26, ou não, se eles estarão inteiramente encobertos pela sombra do governo federal. Eu adoraria ficar aqui com vocês, mas eu não vou poder. Então, beijos, abraços. Obrigada, Sérgio. A Bom todos. te ver. Eu presumo que ao sair eu não vou derrubar a sessão. Tá bem? Muitíssimo obrigado aqui em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Também um agradecimento ao SEBRE. Eu queria que você também falasse qual a sua expectativa em relação à atuação do governo brasileiro, né? E não só, enfim, vamos dizer, os limites aí que o governo brasileiro tem por sua posição ideológica e tal, mas também pelas suas atitudes, né? As suas atitudes em relação aqui aos órgãos ambientais, à questão do desmatamento. Quer dizer, adianta o governo brasileiro vir com um discurso totalmente descolado da realidade? Ele vai ser cobrado por isso? Como que você vê essa questão, né? Dá para avançar? Dá para a gente não fazer tão feio assim? E, por fim, também gostaria que você falasse até da pressão que deve vir dos outros setores da sociedade brasileira que vão estar lá presentes, né? Como eles vão se colocar? Então, acho que a visão do Viola é uma visão de alguém de fora, mas você é uma pessoa super de dentro. Então, como é que você vê esse momento aí do Brasil e os perigos e riscos que nós correremos ali na COP? Bom, vamos lá. Eu só vou fazer uma consideração sobre o que o Viola falou de 2015. Viola, para construir Paris, foi pensada uma estratégia bilateral pelo Brasil em 2015. Ela foi desenhada, eu desenhei isso, eu coordenava o grupo que foi responsável pela presidente Dilma de construir essas relações com a China, com os Estados Unidos, com a Angela Merkel e com a Noruega, antes de chegar em Paris. Então, teve uma estratégia, porque tinha interesse na área de energia. Você bem pontuou a visita ao cubano, foram todos dentro das visitas de chefe de Estado ao Brasil. Então, isso não foi reativo, isso foi pensado num contexto de amadurecimento com o próprio Itamaraty, em função do próprio papel que o Brasil fazia no BASE, que o Brasil estava desempenhando
internacionalmente, junto ao governo francês, na construção do que seria o Acordo de Paris. Nós ficamos um ano dedicados a uma relação muito próxima com a França, tá? E por isso o Brasil, inclusive, chefiou, o Fabius veio ao Brasil convidar o Brasil para chefiar o grupo que cuidou da diferenciação. Você sabe disso, a complexidade que foi viabilizar aquele grupo. Então, primeiro, isso foi pensado, isso não foi uma coisa errática. Tá? Agora, é claro que teve todo um processo de construção nacional, tá? Que eu tive que fazer, que envolveu, inclusive, a interlocução do presidente Fernando Henrique Cardoso a todas as outras lideranças no Brasil e em vários segmentos para entender por onde que a gente ia estabelecer o caminho da NDC do Brasil. Só para dizer, assim, embora tivesse um governo talvez um comportamento mais conservador, nessa questão climática, isso foi dado assim, totalmente pensado estrategicamente esse interesse, inclusive a conversa com a China, tanto é que um dos primeiros encontros bilaterais da presidente Dilma em Paris foi com Xi Jinping. Tá? Então, isso é importante de pontuar, porque isso estava num contexto de uma equação de política externa e também da importância da agenda climática nessa expressão de soft power do Brasil. Mas só para deixar aqui uma ilustração, vamos nas perguntas. Bom, vamos lá. Brasil, o que eu acho? Eu me alinho completamente ao que o Viola colocou, mas eu vou colocar, adicionar talvez 3 coisas aqui importantes. Primeiro, eu não acho que o Brasil vai atuar, Viola, mas o Brasil não tem credibilidade, tá, Otávio? Não tem a credibilidade do passado, é visto com muita desconfiança, e o último discurso do presidente da República nas Nações Unidas, como diz a gíria, lacrou, né? Isso reforçou, de fato, uma posição de uma certa antipatia sobre o Brasil. O Brasil de hoje ele faz muito aquém do que o Brasil sempre fez e pode fazer. O Brasil de hoje é muito menor do que o Brasil sempre foi. Tá? Então, isso causa um desconforto internacional, embora a comunidade internacional insista, tá? E eu entendo que é importante que insista, que o Brasil dê respostas mais realinhadas com essa contemporaneidade. Tá? Então, eu acho que nessa capacidade de resposta do Brasil, uma coisa relevante que já deveria ter acontecido, que não aconteceu, é voltar a controlar o desmatamento. Então, o Brasil chega à COP com o desmatamento em alta, mesmo que caia 10%, 5%, não sei como é que está, não sei se o Viola sabe alguma coisa recente, mas eu estou dizendo dessa sensibilidade porque, por exemplo, o Viola comentou isso, ninguém conhece os brackets do Brasil. Então, você quer saber qual é a posição do Brasil, você não conhece o que o Brasil defende. Você não sabe o que está no texto, o que o Brasil defende, tá? Ou o que o Brasil quer. Tudo é muito dúbio. Isso me sugere uma insuficiência muito grande de competências em lidar com um governo que é negacionista climático e ter que defender posições que o Brasil está sendo forçado a equacionar no mundo para não ficar tão para trás. Na minha opinião, está muito para trás, mas eu acho que o perfil que vem aí em função de pressão nacional e algumas pressões internacionais, o Brasil não deverá jogar como um bloqueador das negociações como ele jogou em Madrid, ganhando, inclusive, o fósforo do dia todos os dias e ganhou o fósforo do ano. Tá? O Brasil, não acho que ele venha, por tudo que eu tenho ouvido, ele deve vir com uma posição de facilitador, porque o setor privado e o Congresso Nacional está todo mundo votando uma lei de mercado de carbono. O país politicamente está entrando nessa equação, não vejo, não sei se você concorda, Otávio ou Viola, eu não vejo pelo grande interesse na ambição climática, mas pela visão de que acham que isso é acesso a dinheiro. Tá? Isso é importante de ser colocado aqui. As pessoas estão discutindo a questão climática na perspectiva de enfrentamento às mudanças climáticas. Muitos no Brasil discutem na perspectiva de acessarem recursos e não de resolver a questão climática. Tá? Então, eu acho que a primeira questão sobre o Brasil é que ele não deverá ir como bloqueador. Não sei se ele deveria apresentar uma revisão da sua NDC. É extremamente importante que ele sinalize isso para o mundo e eu acho que ele vem com uma posição de querer separar desmatamento dessa conta de gás de efeito estufa.
como se desmatamento, o CO2 fizesse parte disso. Mas acho que o entendimento político deles, por causa de soberania, de que isso é uma coisa que eles supostamente têm controle, isso separa do chamado mundo econômico, né? Do mundo que está lá nos mercados de carbono, o que não separa. Como eu gosto de falar, a Amazônia põe o Brasil no mundo nessa agenda climática, a Amazônia tira o Brasil do mundo. Então, cuidado com isso, porque o Brasil tinha que chegar lá com essas equações mais bem feitas e, infelizmente, o que nós estamos vendo hoje é que isso não vai por aí. Eu acho que eles têm uma preocupação, vão ter uma preocupação de afirmar conversas em torno de neutralidade de CO2 para 2050. Isso é um compromisso, uma intenção política que foi afirmada pelo presidente da República, tem público lá para falar sobre isso, e a recente entrevista do ministro de Meio Ambiente do Brasil disse que está procurando construir um Green Recovery Plan, que é outra linguagem que é muito sensível internacionalmente. As pessoas estão... Isso é uma maneira de tentar regimentar espaços políticos e alguma simpatia. Não sei se Viola concorda comigo, alguma simpatia no diálogo. Olha, estamos aqui, não estamos vilões, estamos querendo conversar um pouco, mas de concreto não vejo nada. Não tem nem concept notes do que vai acontecer em relação a um pledge para bancos internacionais sobre o Green Recovery Plan. Entendeu? Então, o Brasil pode correr o risco de chegar mais arrumadinho, mais enxutinho, mas sem nenhuma consistência, nenhuma credibilidade, se não trouxer alguns elementos concretos e se não tiver uma postura construtiva de não atrapalhar. Não é de liderar, é de não atrapalhar. Cuidado com isso. Uma coisa, o Brasil vai levar muito tempo para retomar os espaços que ele teve, e não só pela questão ambiental ou climática, mas pela questão diplomática. Tá? E, obviamente, eu espero, quer dizer, isso é o que eu estou ouvindo de muita gente, é que o Brasil deverá se colocar numa posição mais construtiva de viabilizar o acordo do artigo 6, mas não necessariamente na perspectiva da emergência climática, mas sim da emergência financeira. Atenção! Tá? Isso é outra sensibilidade. O mundo está discutindo emergência climática e o Brasil pode estar discutindo emergência financeira, precisamos de dinheiro, então vamos fazer essa equação, mas não com a perspectiva de que nós estamos discutindo aqui, por isso as NDC são tão, ou a NDC é tão assimétrica, etc, etc. Tá? Inclusive, sendo visto por muitos como atitude de má fé. Eu acho que ele vai defender esse 100 bi, esse dinheiro que nós estamos, para poder ter simpatia também com os países em desenvolvimento, entender, colocar uma pressão nos países desenvolvidos, mas eu acho que querendo, na realidade, que o Brasil se vê como um país que tem um grande ativo de verde, que ele pode ser um credor disso, entendeu? Ele pode... Então, na realidade, o mundo tem que remunerar o Brasil por conta disso, e não o Brasil, por soberania, proteger o que tem que ficar em pé, tá? Porque nós estamos entregando a Amazônia para o crime, né? por toda a situação que nós sabemos, e soberania para mim você exerce, né? E exercer significa ter responsabilidade. Eu aprendi isso lá antes do Viola, entendeu? Então, e nós estamos destruindo, entregando a Amazônia para o crime organizado. O que eu estou dizendo? O Brasil deveria estar discutindo a Amazônia em pé, acabando, e a pergunta é o contrário. O que acontece com o mundo se o Brasil para o desmatamento e restaura a Amazônia como uma prioridade? O Brasil vai discutir minimização do risco climático a partir de uma oferta solidária dele. E é isso, olha que incrível, é isso que está hoje quando você vê o prêmio Nobel sendo dado exatamente para cientistas que trabalharam esses cenários, esse sistema, a modelagem climática do mundo e a segurança climática, quer dizer, no fundo, trabalhando a incerteza climática, etc. Então, o Brasil precisa se realinhar à ciência, é outra coisa, o Brasil não está alinhado com a ciência, quer falar de soluções do passado que não tem futuro, não é o que nós temos de 60% de vegetação nativa, é o que o Brasil vai ser capaz de entregar em 2050, tá? Se promovendo o seu desenvolvimento de baixo carbono, como é que ele quer fazer isso? Ele tem alternativas? Tem, nós somos um país com alternativas, mas até recentemente o Brasil, com alternativas na área de energia, vivendo uma crise hídrica e energética hoje, ofereceu um programa de carvão sustentável para o mundo, né? Ainda teve a ironia de chamar um programa de carvão sustentável. Isso não passa, isso as pessoas estão vendo com muita desconfiança. Sobre o papel do subnacional, eu acho o seguinte, tem algumas coisas acontecendo para terminar aqui. Posso te fazer só um pedido?
Vamos deixar o Viola falar um pouquinho tá bom, depois sobre eu volto para esse falar papel sobre a dos entes Amazônia. subnacionais, Eu vou e aí a falar da gente volta para Amazônia. você. Uhum. Isso, legal. Desculpe. Viola, imagina. Viola, eu acho que talvez fosse interessante você falar um pouco sobre essa perspectiva aí dos entes subnacionais, né? Como o consórcio de governadores da Amazônia, né? Você acha que eles têm condições de efetivamente dialogar e avançar em negociações de suporte com recursos para a promoção da bioeconomia, transição da agricultura familiar, proteção da Amazônia, para reduzir o desmatamento, as queimadas? Eles têm condições de influenciar tanto o governo federal, né, mas também a própria política externa brasileira? Bom, primeiro, os governos subnacionais, em geral, eles foram adquirindo importância na história do regime climático. Então, claro que nisso se destacou primeiro Estados Unidos, os Estados americanos, particularmente já na época de Bush. Então, o papel dos governos subnacionais, a participação nas conferências é muito importante. E Brasil está vivendo agora uma situação nova comparada com o passado. Sempre houve já vários anos bem participação de governos subnacionais, particularmente da Amazônia, mas não só da Amazônia, como de São Paulo, Brasil participa sempre. Então, agora, mas por causa do governo Bolsonaro e da pandemia, em particular, nós temos tido uma espécie de revitalização do apoio ao federalismo por parte dos governadores, tá certo? Então se formou uma coalição de governadores contra a política sanitária do governo Bolsonaro, tá? E foi todo um processo bem sucedido em grande medida de confronto e de evitar, digamos, de confrontar as medidas irracionais do governo Bolsonaro e de ganhar na Suprema Corte, na Justiça, as litigações contra o governo federal. Então, nós podemos estar vivendo a entrada em federalismo mais forte do Brasil, tá certo? Isso não é, o driver disso não foi o clima, foi a pandemia. Tá certo? Mas tem repercussão claramente sobre o clima. Primeiro, porque isso já começou durante a pandemia. Digamos, tá certo? De fato, começaram iniciativas, depois do primeiro mês de Bolsonaro, com as queimadas já em 2019, nesse sentido, antes da pandemia. Então, o que acontece? Já está acontecendo. Tem uma coisa que os governadores que van a participar muito, y eso es importante, digamos, un poco reforzando lo que decía Isabela, es decir, há Brasil que não é o governo brasileiro, tá certo? E é o Brasil, digamos, das empresas que estão interessadas na decarbonização, na proteção da Amazônia, dos governos federais e municipais que têm uma visão diferente sobre o meio ambiente e a mudança climática e a transição energética. E tudo isso já está acontecendo e já tem diálogo dos governadores, do consórcio e demais, com o governo americano e com os governos europeus. ¿Está cierto? Es decir, que claramente los gobiernos europeos y americanos no consideran así el gobierno Bolsonaro un interlocutor viable, digamos, ¿está? Entonces, ya está aconteciendo eso. Eso no quiere decir que acuerdos, se van a hacer acuerdos digamos, o sea, de transferencia de recursos, de programas y demás, van a acontecer. Eso no acontece en la COP, porque esa es una dinámica bilateral de Brasil y dos otros. Más claramente, es decir, una posición más moderada por parte de Brasil en la COP favorecerá ese proceso. En general, los gobiernos tipo europeo y americano, ellos ten cuidado en lidar con gobiernos subnacionales. Digamos. Es muy importante respetar, vamos a decir, a lógica de que son los estados nacionales, as partes da Convención de Mudança Climática y do Acordo de París. No son los gobiernos subnacionales, do ponto de vista do direito internacional y demás. Entonces, eles têm cautela, mas eles têm consciência plena da situação, digamos. E acho que tudo isso traz alguns recursos no curto prazo, mas particularmente acumula forças e prepara a situação para 2023, supondo que é o mais provável que Bolsonaro não seja reeleito.
tá certo? Então, isso, nesse sentido, é muito, muito importante, muito relevante, mas não quer dizer que isso, a atuação do governador na COP, vai ser, a visibilidade, todas as relações públicas, toda a interação vai ser importante, igual que dos empresários, tá certo? Mas não quer dizer que na COP se vão assinar, digamos, programas ou coisas desse tipo, digamos. Isso será depois. Perfeito. Bom, eu acabo de receber aqui uma mensagem da ministra Isabela que vai ter que sair em 10 minutos. Então, nós temos no máximo mais 10 minutos aqui. Eu queria fazer uma pergunta aqui que também veio do nosso público, que eu acho que a Isabela poderia responder muito bem, mas eu queria depois deixar ali uns 4 minutinhos para fazer uma última pergunta para os dois, tá? Então, eu vou fazer essa pergunta aqui para você, Isabela. Olha, sobre a questão do phasing out dos setores intensivos em carbono, que você citou, e levando em conta que o phasing out do desmatamento é super complexo no Brasil, por causa dos interesses do agro, as necessidades de expansão da fronteira agrícola, etc., etc., outros setores econômicos sujos são estratégicos para uma transição de baixo carbono no Brasil? Como uma articulação público-privada funcionaria na descarbonização desses setores? E eu só dando aqui, pegando um gancho do momento. A gente está vivendo uma crise energética aqui, né? O governo está contratando usinas de térmicas, né? Quer dizer, parece que a gente está indo contra, né? Eu queria que você falasse um pouco de como é que a gente... Nós temos pouco tempo, mas como você vê essa questão? Eu acho que é uma questão chave. Eu sugeriria, inclusive, ter um webinar sobre isso, porque são o que a gente chama no linguajar os leakages, os vazamentos, tá? Dessa trajetória climática. Por isso que eu estou insistindo nesse kick-off até 2025, e nós estamos tendo um efeito enorme da chamada recuperação econômica Brown, né? da velha agenda. Eu acho que a questão do desmatamento ela tem peso estratégico no Brasil por 3 razões muito objetivas. Nós não estamos falando de uma atividade econômica. Eu não estou substituindo o carvão, que é uma atividade econômica, por uma energia renovável. Eu tenho que tirar uma agenda criminosa do país. Nós estamos entregando a Amazônia para o crime. Nós estamos jogando fora essa riqueza com a Amazônia, que antes de se beneficiar da segurança climática do planeta, ela beneficia o Brasil. Então, em função da crise hídrica, em função do que nós estamos vivendo hoje, os cientistas apontam a relação de causa e efeito com os sistemas climáticos, e a Amazônia tem um papel estratégico nisso. Não vou nem falar sobre os novos mundos do século XXI, esse alinhamento com a contemporaneidade da Amazônia, com soluções. Se o Brasil tem soluções para estar no futuro, essas soluções estão na Amazônia. A gente pode gostar ou não gostar, essa fronteira do contemporâneo passa pela Amazônia no Brasil. Entendeu? Então, é importante, nós estamos jogando fora, já jogamos a Mata Atlântica antes, e estamos jogando fora agora a Amazônia, porque então não é atividade econômica, é um carbono não econômico, como eu gosto de falar. Então, o Brasil tem que conter, isso faz parte daquela agenda, tem que ficar para trás. Por que tem que a agenda ficar para trás? Porque não adianta produzir, as terras, inclusive, o Brasil hoje desmata em terras não produtivas. Quer dizer, de uma burrice, desculpe a expressão tão franca, sem precedentes. O outro lado que você coloca, quer dizer, exatamente que você está cobrindo quase 50% das emissões hoje, 44%, 47% das emissões do Brasil, estão cobertos, é como se fosse um fog, pelo desmatamento da atividade legal, você gera a falsa ideia de que o resto pode esperar. E o mundo está correndo. Então, quais serão, se o Brasil hoje, que tem alternativas e tem vantagens comparativas, serão competitivas quando o mundo será de baixo carbono? Quais são as escolhas? Quais são as ambiguidades? Quem são os winners? Quem são os losers? Quem vai ficar para trás? Então, me parece que tem uma classe política apegada a um passado que não tem futuro, que está comandando e que tem negacionista. E você tem um mundo de negócio, algumas pessoas mais esclarecidas, inclusive na agricultura brasileira, no agro, que já estão, essas pessoas estão extremamente preocupadas com essa incerteza climática que cai sobre o Brasil. Então, ao invés da gente usar esse tempo para discutir, usando a ciência, os espaços políticos, a sociedade civil, que é isso, por exemplo, que hoje a concertação pela Amazônia
procura trazer, né, esse novo movimento de sociedade civil, vai chegar em Glasgow com uma articulação, trazendo várias cabeças que não são só da área de meio ambiente, que movimentos como a Amazônia 2030, a iniciativa dos bancos privados, todo mundo está se movimentando, e você tem uma turma, inclusive na classe política brasileira, que entende que isso é interesse nacional. É interesse nacional defender a Amazônia e construir a partir da Amazônia em pé, e não destruí-la. Então, essa equação, me parece, esse phasing out do desmatamento, ele é simbólico, não é estratégico para o Brasil, mas simbólico de que nós deixamos para trás um passado que nos envergonha, porque é um passado associado ao crime, à desigualdade social, à exclusão social, ao tráfico de animais, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, ao comércio ilegal de ouro, à prostituição infantil. Se orgulham disso, com os menores IDH do país, não são brasileiros. Me desculpe, mas esse não é o Brasil que nós pertencemos. Então, é isso que nós temos que mudar. Tá? É isso que, para mim, vem como o desmatamento sai e você tem que saber discutir, aí sim você está certo, como é que entra energia, onde é que estão esses trade-offs. Eu vou fazer substituição de hidrelétrica com matriz renovável por termoelétrica a gás na matriz energética brasileira, o único país que vai mudar a base da matriz energética para combustível fóssil, é isso que nós estamos discutindo? Cuidado, wake up Brasil, porque, como diz o Viola, temos muito pouco tempo para acordar. Nós não somos Cinderela, tá? Vou logo avisando. E, no caso, o príncipe virou sapo no Brasil, tá? Como dizia Cássia Eller. Eu queria só, então, fazer uma última pergunta aqui que vale para os dois. Eu vou puxar um gancho aí que o Viola falou. Ou seja, o Brasil só realmente consegue recuperar sua credibilidade se houver um novo governo, né? Um novo governo comprometido com a questão climática. Mas a gente sabe que esse tema é muito difícil no Brasil e muitas vezes pouco discutido em campanhas eleitorais. E o povo brasileiro ainda está muito apegado à nossa Petrobras, né, ao nosso pré-sal. Então, queria que, usando esses 3 minutos que nós temos aqui, eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre o que vocês esperam desse tema, da questão climática, na campanha eleitoral do ano que vem. Olha, Viola, começa com você. Sim. Eu diria, é difícil de prever, porque vai ser, eu diria que há uma coisa que é clara. Do lado de Bolsonaro haverá, digamos, uma continuidade da posição, digamos, e do outro lado, do que seria o candidato do centro-esquerda, Lula, e o candidato do centro, digamos, que não se sabe quem vai ser, ou que seja competitivo do centro, tá? Eu diria que eles vão internalizar o que aconteceu na sociedade brasileira nos últimos 2 anos, que foi um revigoramento da consciência climática e da importância das questões ambientais, digamos. E a isso se suma agora todo um setor das corporações brasileiras que estão em uma posição, digamos, sintonizada com as corporações globais de Ocidente, digamos, internalizando o risco climático, a proteção da Amazônia e demais. Então, eu acho que vai haver uma clara... esse tema vai ser levantado claramente pela oposição mais à esquerda e pela oposição de centro, tá certo? E que, obviamente, vai ser negado, basicamente, inclusive porque no core do bolsonarismo é totalmente anticlimático, anti-meio ambiente, digamos, tá certo? Então, mesmo que vai voltar uma coisa bem forte, digamos assim. Então, teremos, nesse sentido, uma campanha mais verdadeira em relação à questão medioambiental e climática, comparada com as de passado, que quando tinham que responder alguma coisa, todos falavam que eram a favor e que eram muito, muito ambientalistas, digamos. Este caso vai ficar mais claro, digamos, tá certo? Pelo menos do lado da oposição contra Bolsonaro. Dentro da oposição, isso será um negócio, eu acho que em termos gerais é muito mais provável que você tenha mais peso da questão ambiental, da questão climática no PT, na oposição de centro-esquerda, digamos, que na oposição de centro. Mas a viabilidade das políticas climáticas pode ser melhor equacionada consistentemente pela oposição de centro. A oposição de centro-esquerda pode ter uma proposta mais forte, mas com o caminho de viabilizar-lhe menos consistente. Isabela, vamos lá. Bom, eu acho que o assunto vai estar nas eleições, tá? De tudo que eu estou vendo e acompanhando em vários grupos,
não só porque há uma posição clara do presidente Bolsonaro em relação à Amazônia, tá? Em relação, no meu entendimento, coisas que aconteceram no passado que não vão ter futuro, tá? Desmatamento, enfim, uma ocupação de infraestrutura sem prestar atenção nos impactos, a questão dos direitos indígenas. Você tem uma agenda que está globalizada, não é só pelo Brasil, não, ela é global, tá? A questão de populações tradicionais, a questão da mulher, a questão dos direitos humanos. Você vai ter um encontro de direitos ambientais, direitos climáticos com os direitos humanos. Você vai ter uma repactação social no mundo. Isso está vindo, gente. Depois da pandemia, leiam, quem nunca, recomendo que leiam o Our Common Agenda, um novo documento do secretário-geral da ONU, que mostra claramente por onde que você vai ter a discussão de public goods com global commons, por exemplo. Então, como é que é a discussão dos tipping points no mundo, mesmo que alguns achem que seja uma coisa falsa ou errada, etc, etc. Você tem que estar preparado para discutir com o mundo, você não tem que estar negando o que existe. Essa é a diferença. A sociedade brasileira, como o Viola bem pontuou, amadureceu muito, tá, em relação a esses temas ambientais, como o movimento ambientalista brasileiro amadureceu muito também. Esse assunto não está mais circunscrito ao movimento ambientalista. Esse assunto, o assunto da Amazônia, não tem um debate que eu vá de educação a, por exemplo, movimento negro, que não tenha a discussão sobre a Amazônia. Então, é muito interessante, as pesquisas mostram isso. Agora, como dar-se-á o debate, vamos aguardar os candidatos que vão ter que se preparar para lidar com isso e não dizer, como o Viola mesmo falou, eu apoio. Tem uma discussão, não é só a Amazônia, é a discussão sobre clima no Brasil. Isso é uma agenda de desenvolvimento, é uma agenda de inserção internacional do país, é uma agenda que terá impacto na nova política externa brasileira, tá? Tudo que vai ter que ser refeito nesse país. E, obviamente, eu acho que isso vai estar no debate, desde investimentos de novos negócios, aos debates com a dona Maria, o seu João, o seu Pedro, que estão sendo impactados, e a oportunidade de usar isso para gerar empregos, para promover visões de desenvolvimento regional no país. O que está no Nordeste não vai estar exposto ao que está acontecendo no Sudeste. Então, eu acho que algumas fichas estão caindo do ponto de vista, se eu posso usar essa expressão, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Onde estão os novos empregos? Onde estão as novas oportunidades? O impacto da inovação na vida das pessoas? Nós vamos viver um século marcado pela a era climática e pela era da inovação. Esses mundos se encontram. Tá? O Brasil é um país importante nessa equação. Então, isso tudo vai estar no dia a dia. Você não vai tratar em silos como antes, entendeu? Tá? Você vai tratar isso conectado, contando sobre as suas novas histórias sobre o futuro, como eu gosto de falar. Eu acho que as pessoas vão ter que partir de um ponto zero pragmático depois da pandemia. Se alguém achava que uma crise global não faria o mundo parar, o mundo parou. Né? Então, assim, acho bom as pessoas entenderem que crise global está aí, as crises globais estão anunciadas, tá? E, obviamente, o Brasil, não quer dizer que isso vai estar no dia a dia de cada um, mas a juventude, esse é o meu último comentário, os jovens, tá? Eles entendem isso muito bem, e isso está no valor dessa nova geração, isso é um valor para as novas gerações, e eles votam. Tá? Eles votam e influenciam essas novas escolhas. Então, eu acho que vem uma eleição de uma maneira diferente, polarizada, certamente o que o presidente já sinalizou e praticou e vem praticando no entendimento dele, e o que os outros candidatos vão oferecer dentro disso que o Brasil, olha que incrível, o Brasil trata isso, sempre tratou como uma agenda socioambiental. O mundo começa a tratar o socioambiental agora. Antes era ecológico, social. Não, as pessoas agora estão repactuando. Então, eu acho que vem sim, e agora nós temos que definir como é que a gente quer discutir isso, entendendo o desafio de desenvolvimento e de enfrentamento das desigualdades nesse país. Legal. Você sabe, Isabela, que você terminou a nossa conversa aqui da mesma maneira que a Jennifer McCoy terminou alguns dias. Eu assisti o programa. Eu lembro. Ela falou isso, a esperança está nos jovens, né? São os jovens que estão com a cabeça prontinha para mudar esse mundo aí. E ela falou, espero que eles tomem o poder logo. Então, não, são os jovens que estão com a agenda também impactados pelo fatalismo climático. Tá? Exatamente. Eles que estão. Mas antes dos jovens, não se esqueça que tem os pais dos jovens. Tá? E esses pais dos jovens estão, como a Greta, tem os pais da Greta. Parents for the Future. E eles estão tomando as decisões hoje. Então, não se iludam com essa transição. Tá? Não se iludam. Claro. Os jovens sempre
foram vanguardia, digamos, em termos intergeneracionais. O novo dos últimos anos é que entraram os adolescentes na mobilização. O movimento da Greta é de gente mais jovem ainda. E, em parte, porque claro, que com a expectativa de vida... Você vê que jovem atual, ele vai viver provavelmente 100 anos, digamos, se tem boas escolhas em termos de estilo de vida e se não tem uma catástrofe maior, obviamente. E então eles vão ter que viver nesse mundo, vão sofrer muito mais, digamos. Então, quanto mais as pessoas são mais jovens, mais eles ficam percebendo que o negócio vai afetar a eles diretamente. Ou seja, já está afetando hoje todo mundo, mas isso vai se aumentando e aumentando. Bom, eu acho, excelente. só observa, Otávio, eu tenho que ir, só observa o seguinte, quem tiver um filho hoje, eu e Viola somos de uma geração que a gente discutia 2100 como algo intangível, né, Viola? Lá atrás, isso vai acontecer em 2100. Era algo assim que, pelo amor de Deus, os Jetsons, tá? Você vai entender o que eu estou falando. Quem tiver um filho hoje tem uma grande probabilidade de estar vivo em 2100. Então, o seu 2100 hoje é dentro da sua família. Cuidado com esse debate na política, porque é por isso que tem essa mobilização de jovens, adolescentes, e nós lutando pelo menos pelo net zero até 2050, né, Viola? Nós vamos lá determinados até 2050. Claro. Olha, esse tema dos adolescentes, eu amei. Vou sugerir como um webinar para 2022. É fascinante, Otávio, é fascinante conversar com eles. Fascinante. É fascinante a mobilização política no Brasil, tá? Muito fascinante. Dá uma olhada nisso que vale a pena. Muito tá? bom conversar com vocês. Obrigado. Viola, super beijo para você, sempre bom te ver. Obrigada a todos. Igualmente. Tá? Obrigado, até mais. Muito bom, excelente. Muito obrigado a todos. Tchau a todos. Obrigada, boa tarde.